Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade então às nossas aulas, da disciplina de fisioterapia cardiológica e angiológica. Como a gente já sabe, nós estamos na segunda unidade dessa nossa disciplina, desse período. E hoje eu iria apresentar para vocês, nessa primeira parte, um pouco sobre semiologia do sistema vascular periférico. Tá? Então, aqui é importante que nós possamos primeiro ter consciência do porquê nós estamos lidando com esse conteúdo, porque a gente precisa entender um pouco sobre a semiologia do sistema vascular periférico. De algum modo, ela difere do sistema cardiovascular ou da parte cardiológica em si, tá? Ela possui algumas particularidades. Quando a gente vai estabelecer uma avaliação do paciente e busca estabelecer ali uma semiologia da parte vascular periférica, é porque esse paciente ele vem com queixas de alguma condição específica de saúde. Então, geralmente, ele apresenta, como a gente viu na aula passada, algum tipo de déficit ou de disfunção, em pelo menos um dos subsistemas cardiovasculares, seja ele arterial, venoso ou linfático. Cada uma das disfunções ou as disfunções de cada um desses subsistemas, eles vão gerar repercussões, vão gerar sinais e sintomas que podem ser específicos a um determinado subsistema. Então, por exemplo, eu tenho sinais ou sintomas que são específicos de doenças venosas. Do mesmo modo que eu também possuo sinais e sintomas que são específicos a doenças arteriais periféricas, vale aqui dizer, tá? Então, nós temos que considerar primeiramente essas características para que possamos, então, determinar ou ter uma noção um pouco mais clara da disfunção ou quanto aquela doença, aquela condição de saúde tem repercutido naquele nosso paciente na parte vascular periférica. O que é importante estabelecer aqui para vocês é que nós temos aqui, como eu falei, subsistemas diferenciados que repercutem de modo distinto nos sinais e nos sintomas. E eu também tenho doenças diferenciadas dentro de cada um subsistema desses. Então, por exemplo, nas arteriais, eu tenho principalmente as doenças arteriais obstrutivas. São doenças que vão gerar restrição ao fluxo sanguíneo periférico. Então, todo o tecido que exista a partir do ponto de obstrução, então periférico ou distalmente aquela obstrução, ele vai sofrer de algum modo repercussão negativa decorrente da obstrução que existe acima. E esse tecido, não apenas o tecido, eu estou aqui sendo esse membro, essa parte, tá? Ela vai sofrer alterações importantes que vão sinalizar para um avaliador experiente, um avaliador consciente dos sinais e sintomas específicos, vai nos direcionar para a situação do nosso paciente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem doença arterial obstrutiva, ela pode apresentar como um sinal alterações tróficas, ulcerações, pode apresentar também funcionalmente uma claudicação, que nós chamamos de claudicação intermitente. Do mesmo modo, uma pessoa que vem ao nosso ambulatório e que nós suspeitamos que existe ali uma doença venosa importante, uma doença venosa crônica, quando nós iremos avaliar o membro afetado, geralmente o membro inferior, nós vamos observar a presença de algumas varizes de menor, de maior calibre. Podemos verificar a presença de edemas, certo? De dor no local onde existem as varizes. Pode haver uma estrutura que nós chamamos de emaranhado vascular ou nódulos, que é quando a gente vê aquela região onde as varizes estão mais acentuadas e inflamadas. Então, nós podemos ter úlcera, enfim, nós também temos sinais específicos do mesmo modo que o sistema linfático, nas suas doenças específicas que acometem esse subsistema, nós também teremos características, sinais e sintomas específicos decorrentes desse tipo de comprometimento. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, já nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro slide, a nossa conversa
os sinais e sintomas dentro do contexto vascular, de atendimento, de atuação fisioterapêutica nos pacientes com alguma condição vascular periférica, é extremamente importante esse conhecimento. Extremamente importante. Seja para poder ter um direcionamento, ou melhor, ter uma noção da localização da condição, do evento específico, do problema do paciente, seja para poder estabelecer o grau de comprometimento ou a evolução do quadro do paciente para uma piora, por exemplo, e também para poder nos direcionar para um bom tratamento, ou um tratamento mais adequado. Outra coisa que eu já gostaria de deixar claro para vocês é que nem sempre esses sistemas ou as condições elas são únicas. Então, por exemplo, eu vou receber um paciente somente com doença arterial ou somente com doença venosa. Eu posso receber pacientes que possuam uma condição mista, tanto arterial como venosa. Para cada um dos dois existem sinais e sintomas específicos. Para cada um existe também um tratamento específico. O que é importante aqui salientar é que 90% dos diagnósticos clínicos dessas condições em cada um desses subsistemas, elas acontecem baseando-se em uma boa semiologia, em uma boa avaliação. E quando eu falo em semiologia, gente, eu estou me referindo aqui a esses aspectos aqui, tanto anatômicos, de mudanças, de alterações anatômicas, como também de interferências funcionais. Então, a avaliação em vascular periférico, a avaliação do sistema vascular periférico, é uma avaliação que requer um conhecimento anatômico importante, saber o que deveria existir ali, o que é que está de diferente daquilo que é estabelecido, aquilo que é anatômico, que é padrão frequente na população. Do mesmo modo, identificar quais são as alterações decorrentes da presença daquela alteração. Então, como eu falei para vocês, é muito comum uma pessoa com doença arterial obstrutiva, obviamente moderada para avançada, ela começar a apresentar uma limitação funcional. Do mesmo modo, por exemplo, uma pessoa que apresenta um linfedema de grandes proporções, que tem um dos membros tem um edema importante, que já gera uma deformação do membro, essa pessoa, ambas que eu acabei de citar aqui em exemplo, elas vão ter repercussões funcionais importantes. Então, nós também temos que ter ciência disso e também temos que ter em mãos instrumentos ou ferramentas que nos possibilitem uma adequada avaliação da condição funcional. Então, para dar suporte, tanto numa avaliação que vai para um aspecto mais anatômico ou que vai para um aspecto mais funcional, eu preciso ter esses pontos aqui. Basicamente, você já conhece, inspeção, palpação. É muitíssimo comum a avaliação semiológica em fisioterapia a gente utilizar desses aspectos. Obviamente, nós iremos inspecionar coisas diferentes do que em outras áreas, assim como palpar também com outros objetivos. Aqui adiciona-se a percussão, não é muito comum, mas aqui adiciona-se a percussão das áreas vasculares para poder verificar determinados sons que podem ser produzidos a partir dessa percussão. A ausculta vascular, né? A gente chama ausculta arterial periférica, ela também é muito comum e ela é importante, né, para a gente identificar a presença, por exemplo, de estenose, no caso arterial, e também dá para poder auscultar as veias para verificar se existe ou não um refluxo, né, causado pela insuficiência. E por fim, aqui, para poder ter uma noção do impacto muitas vezes funcional, é importante lançar mão de instrumentos específicos que nos possibilitem essa identificação do grau de comprometimento funcional que aquele paciente ele apresenta em decorrência da condição de saúde, né, da condição que ele tem do ponto de vista vascular periférico. Tá? E aqui, gente, vale a pena trazer sempre essa pergunta, esse questionamento. Eu sempre coloco isso quando vou falar de avaliação, porque a gente precisa dar significado. Eu tenho discutido muito ultimamente a respeito da importância de saber o porquê. Obviamente, isso aqui já era para ser claro para todos nós, mas eu vejo ainda uma certa limitação
no entendimento de por que é que eu estou fazendo tal coisa. Às vezes, se baseia tanto, né, na literatura, nos textos ou nas aulas que o professor ministra e se apega àquilo ali que está sendo apresentado, mas eu preciso, quando estou diante de um paciente, saber exatamente o porquê eu quero fazer aquilo. Por que é que eu vou palpar essa região? Por que é que eu vou realizar esse teste específico? Por que é que eu vou fazer a ausculta arterial nesse paciente? Ok, fiz. Como é que eu interpreto esse achado? O que é que eu interpreto a partir da inspeção e identificação de dilatação venosa ou de uma redução de pulsação ou enfim, ou de uma alteração no instrumento específico que deveria dar pontuação X e deu pontuação Y? Como é que eu interpreto? Então, a avaliação, ela tem que ser uma avaliação significativa, ela tem que ter um significado, eu tenho que saber exatamente o porquê eu estou fazendo, ou eu estou intervindo daquele modo, estou avaliando daquele modo. Então, eu vou bater sempre nessa tecla, porque é algo que a gente precisa saber, porque a gente pode perder nosso tempo, perder tempo do paciente, recursos financeiros que podem ser empregados para poder realizar avaliações desnecessárias, despropositadas, tá? Muitas vezes a avaliação sem o entendimento do porquê termina sendo uma avaliação inadequada no seu executar, no fazer da avaliação. Então termina que o resultado dessa avaliação é um resultado pouco confiável, equivocado. Então essas questões, elas têm que permear a nossa mente quando a gente estiver diante do nosso paciente. Aliás, não diante do nosso paciente, tem que vir antes, nós temos que aprender antes, estudar entendendo claramente, não só num decoreba, por que é que estou fazendo aquilo, mas entender claramente em que se aplica isso, em que contexto, o que é que eu busco com isso, e quando eu identifico os achados, né, os resultados, como é que eu interpreto? Então essas coisinhas aqui, elas têm que estar na mente de vocês o tempo inteiro, tá? E aqui, gente, eu trago também algo que eu bato sempre na tecla, com relação a essas avaliações, elas precisam ser, mais do que traçar objetivos a parte da avaliação, eu vou traçar metas. E as metas aqui, a gente está vendo, precisam ser mensuráveis. Aliás, as avaliações, para que nós tenhamos metas ou objetivos bem estabelecidos, adequados, essa avaliação também ela tem que ter ela tem que ser mensurável, ela tem que ser específica. Você tem que saber considerar o tempo. Existem avaliações. Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico. Vou falar da ausculta cardíaca, tá? Você recebe um paciente, você faz uma ausculta cardíaca nesse paciente, não identifica nenhuma alteração, você vai lá e faz o registro. Só que o paciente ele vai fazer exercício, ele vai para o esforço, ele vai trabalhar o exercício, vai fazer o exercício terapêutico, né? Ele vai seguir o protocolo que o fisioterapeuta vai pôr. E provavelmente o coração vai se adaptar ao exercício, ele vai modificar o seu funcionamento para adequar-se ou adequar o corpo àquele exercício, àquela demanda. Obviamente, a ausculta ela pode ser modificada. Então, eu preciso ter em mente que o tempo, o contexto, ele interfere na minha avaliação. Então, existem avaliações ou medidas, parâmetros, que precisam ser avaliados mais de uma vez, porque o tempo ou a circunstância, elas interferem também no resultado daquela avaliação, tá? Elas precisam ser alcançáveis. Aqui, quando eu penso em avaliações, ela tem que ter uma métrica, tem que ser objetiva, específica, e com isso eu consigo alcançar um resultado, eu busco uma resposta, tá? E por fim, gente, que eu estou batendo na tecla, tem que ser significativa. Então, aqui as metas, objetivos, baseando-se em uma avaliação. Esses aqui são os aspectos mais importantes que nós temos que ter. Então, uma avaliação, ela é feita para poder chegar nesse momento de estabelecer metas. Se as avaliações forem equivocadas, inadequadas, inapropriadas, pouco sensíveis, atemporais, certo? Pouco significativas, nós vamos ter também objetivos
pouco significativos, atemporais, pouco inadequados, tá? Inadequados de modo geral, tá bom? Então aqui eu tenho que ter em mente qual o objetivo que eu quero para o meu paciente, tá? Então essa fala inicial aqui é para que vocês tenham noção sempre venha à mente de vocês a importância da nossa avaliação, tá certo? E aqui, para a gente já ir batendo um pouquinho esses aspectos, a gente já sabe que a anamnese ela tem esses itens, mas esses itens, a cobrança, eu vou dizer assim, o que eu espero em cada um desses itens, ou a minha perspectiva, ou a minha expectativa em cada um desses itens difere de um paciente para o outro. Então, me desculpe, se eu identifico o paciente, estabeleço o diagnóstico que ele tem, o diagnóstico clínico, o diagnóstico médico, nosológico é uma coisa, tá? Vale ressaltar que esse paciente nem sempre ele vem com um diagnóstico e já chegou no nosso ambulatório recentemente, paciente que tinha um diagnóstico e na verdade estava com outra coisa. Por exemplo, ele chegou com uma disfunção, com diagnóstico de obstrução arterial e na verdade ele tem todas as características no nosso exame físico de uma doença venosa, tá? Então acontece, tá? E a gente vai ter que se adequar, na verdade, à situação do paciente. A queixa principal é um dos aspectos super importantes, a gente precisa estabelecer essa queixa principal muito claramente. O que é que o paciente tem de maior limitação? Quando eu olho para cá a parte vascular periférica, o quanto é aquele edema, aquela dor, aquela ferida, aquela neuropatia que acompanha também algumas doenças vasculares, o peso do membro, aquela dor, o quanto isso vai interferir na vida dessa pessoa. Então, qual é a queixa? A minha queixa é a dor no membro. Tudo bem, registrado. Eu tenho uma dor na perna direita. Ok, aí você continua. Mas essa dor na perna direita te dificulta em quê? Te impossibilita de fazer alguma coisa? Ah, sim. Me dá dificuldade de subir escada, me dá dificuldade de andar por longos períodos, me dá dificuldade de ficar muito tempo de pé, por exemplo. Então, a gente tem que entender, o paciente vai dar uma resposta, a gente vai precisar, eu tenho falado muito sobre isso, cavar as informações, buscar extrair essa informação para identificar de fato o que é, como é que eu posso ajudar, qual é a queixa dele, como é que eu posso ajudar ele nessa queixa, tá bom? História da doença atual. Quando eu falo em história da doença atual, eu quero entender do começo ao fim, como essa doença começou. Obviamente eu não preciso trazer isso como que um diário, mas eu preciso saber quando foi que ela começou, há quantos anos essa doença iniciou, o quanto houve nesse processo, ele se internou por conta disso, houveram cirurgias por conta disso, tivemos complicações importantes, como é que aconteceu? Como é que essa doença ela tem desenvolvido? Eu preciso ter uma noção a respeito disso, tá? Antecedentes pessoais, antecedentes familiares também fazem parte, é extremamente importante, principalmente quando eu lido com doenças venosas, tá? Existe um componente hereditário que parece estar envolvido nessa questão. Quando eu já enxergo aqui o vascular pensando num paciente que tem sobrepeso, que é obeso ou algo parecido, que tem algum tipo de distúrbio alimentar ou que possui hábitos de vida, que é o próximo item, que são meio inapropriados, inadequados ou que não são tão bons hábitos, eu vou precisar saber se na família dessa pessoa também existem pessoas obesas, por exemplo, com alterações laboratoriais, como por exemplo, alterações de colesterol, triglicerídeos, né, de modo geral. Então, esse tipo de informação ela também é importante, porque, por exemplo, uma doença aterosclerótica, como é o caso da doença arterial obstrutiva, ela vem acompanhada de problemas de hábitos, tá? De comportamento alimentar, da prática do exercício. Já vou entrar nos hábitos. Como é que é isso? É o consumo de álcool, tabagismo, extremamente importante, tá? A questão do sobrepeso. Então, isso aqui precisa estar descrito, não só o que eu deixo de fazer. Então, eu vejo muito, né? Não tabagista, não etilista, né? Não faz uso de álcool. Ok, mas e o que faz?
que é que faz? Porque não adianta não consumir bebidas alcoólicas com frequência ou não fumar se a pessoa vive em casa, deitado no sofá, comendo gordura, né? Ou açúcares em excesso. Então eu preciso saber, ter uma noção dos hábitos da pessoa, porque eles são importantes. E lembre-se, eu vou tocar daqui a pouco nesse assunto. É importante saber isso, porque isso interfere são fatores de riscos cardiovasculares, tá bom? Do mesmo modo, gente, quando eu falo em rotina de medicação, é importante ter em mente que eu não quero saber somente o nome do medicamento, mas eu quero saber que horário ele toma aquele medicamento. Porque esse horário e essa frequência de uso de medicamento, de uma medicação, ela pode interferir na fisioterapia, ou a fisioterapia pode interferir de algum modo nisso. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, tá bom? E os procedimentos que já foram realizados, revascularização do membro, se já houve algum tipo de intervenção cirúrgica ou não cirúrgica que foi realizada, tá? A gente também precisa saber se essa pessoa, por exemplo, usa meias compressivas, tá? Não exatamente procedimentos, mas a gente pode descrever isso nos próprios hábitos de vida da pessoa ou até mesmo na história da doença dessa pessoa, tá? A gente pode ter essa descrição, depende de como entra, depende do contexto, tá? Mas ele pode entrar nesses aspectos aqui, tá bom? E aí eu chamando a atenção para isso. Atenção aos fatores de risco cardiovasculares. Não é porque, professor, o professor Luan está olhando aqui só para o vascular, está olhando só para a perna do paciente, só para o membro inferior, o paciente está lá obeso, continua com seus maus hábitos alimentares, maus hábitos de atividade, o fumo, a bebida alcoólica em excesso. Gente, eu preciso lembrar, né, tentar em mente que essa pessoa, isso é um sujeito completo. Eu não vou, isso já acontece vez ou outra, tá? Das vezes, por exemplo, o estagiário querer tratar somente, é uma doença arterial periférica, tá ali, é na altura da panturrilha, é poplítea. Então a panturrilha está comprometida, eu vou trabalhar a panturrilha. Mas, gente, e o resto, e o sujeito, né? Lembre-se que quando a gente trabalha, por exemplo, a questão de orientações, educação em saúde, os componentes aeróbios, a parte de resistência muscular, né? Quando a gente trabalha tudo isso de modo global, o nosso paciente ele vai experimentar uma melhoria significativa no status de saúde, tá? E a gente vai tentar reduzir os riscos cardiovasculares ou os fatores de riscos cardiovasculares desse nosso paciente. Porque caso isso não esteja na mente do fisioterapeuta, o que acontece é que aquilo que eu estou fazendo lá na panturrilha dele não vai adiantar de nada, porque enquanto eu resolvo, entre aspas, uma situação de panturrilha, entope-se também, entre aspas, né? Forma-se placas e placas ateromatosas em outros vasos, porque a pessoa continua com maus hábitos. Então eu preciso ter isso na minha cabeça para que eu evite, de novo, perder o tempo do paciente, focar, sabe? A gente tem que entender que por mais que existam especialidades, a gente está falando de um sujeito completo, tá? E a gente vai tentar intervir na saúde dessa pessoa, na qualidade de vida dessa pessoa. E a qualidade de vida não pode estar reduzida somente a uma questão periférica. É vascular periférica, é só as pernas. Não é bem isso, tá bom? Aqui, eu vou tomar uma aguinha, mas aqui vocês estão observando aí alguns sinais e sintomas gerais de doenças vasculares. Eu vou especificar um pouquinho algumas delas para arterial, para venosa e para linfática, tá? Mas aqui é para vocês já terem a noção do que está por vir, ou de que características ou de que condições eu espero no meu paciente numa avaliação fisioterapêutica semiológica vascular periférica, tá bom? Eu posso dizer para vocês que a fadiga é muito comum em todas e que a gente observa muito isso no nosso paciente, principalmente quando ele é submetido a um esforço, e a gente termina observando isso sendo um fator limitante importante de modo bem geral, tá? Existem outros aspectos específicos que eu vou começar a tratar com vocês agora. Então, primeiramente falando um pouquinho dos sinais e sintomas que são mais específicos de doença arterial periférica, tá? O primeiro deles é a chamada claudicação intermitente.
Essa claudicação intermitente eu vou falar na sequência, daqui a pouco um pouquinho sobre ela, mais na frente, mas ela é um mancar, sabe? A pessoa que está mancando. O sujeito, ele está sentado, ele tem doença arterial periférica, está sentado. Ele levanta-se e começa a andar, normal, não tem nenhuma alteração. Ocorre que quando ele começa a aumentar a velocidade da sua caminhada, da sua deambulação, ou começa a ficar mais intenso, ou enfim, quando fica mais intensa a atividade que ele está realizando, ele começa a mancar. E isso, se não for interrompida a atividade, ele vai ficando com maior dificuldade até ele ter que parar, porque não consegue mais, porque dói. Tá? Então essa é uma característica importante da claudicação intermitente. Ela está relacionada à obstrução, né? Então significa dizer que uma pessoa que ela está evoluindo nessa claudicação. Então, se ela andava, 30 metros sem claudicar e ela agora anda 20 sem claudicar, significa dizer que ela está piorando, está reduzindo a distância que ela consegue andar sem claudicar. E isso é uma tendência quando o meu paciente ele não está resolvendo a situação da obstrução, né? Então, qual é a tendência aqui? Que essa pessoa ela pode evoluir para a dor em repouso. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre ela também. Então, a dor de repouso é uma dor que a gente chama dor isquêmica, dor vascular. É o quê? É geralmente quando há uma obstrução importante de um vaso, né? De um vaso igualmente importante, né? Então, o que acontece? Essa pessoa já está com uma obstrução tão severa que, mesmo em repouso, sem o uso da musculatura, ou seja, sem a necessidade de tamanha vascularização ou irrigação, a pessoa já tem dor, já tem uma redução de irrigação para aquele grupo muscular e ela fadiga mais rápido, tá? Então essa dor é uma dor da fadiga e aí vai caminhar e claudica e etc, tá bom? O segundo ponto que é importante vocês também levam, isso aqui é para vocês anotarem, tirarem foto, ter guardado com vocês, tá bom? O segundo ponto é a redução dos pulsos, né? Os pulsos, as artérias, como a gente viu na aula passada, elas são pulsáteis. Então, a gente tem como acompanhar todos os pulsos. Então, a gente tem pulsação de todas as artérias mais importantes, né? Inclusive dos membros inferiores, as mais distais, elas são pulsáteis. A gente percebe essa pulsação. Ocorre que quando uma pessoa ela tem uma obstrução, reduz o fluxo sanguíneo e, portanto, essa pulsação ela é reduzida, né? Então, quando a gente identifica redução de pulsos, redução ou ausência, né? Redução significa dizer que existe uma redução de fluxo também sanguíneo para aquela região. E quando há uma ausência é porque o fluxo ele é insuficiente para gerar pulso, né? Na avaliação, na palpação. Então, a identificação dos pulsos é um outro aspecto importante que nós iremos ver hoje. E a redução é um sinal claro de doença arterial periférica, tá? A cor pálida é decorrente também da situação de baixa circulação periférica. Então, se há uma obstrução arterial, existe uma redução de fluxo sanguíneo e existe, portanto, uma redução de irrigação para a região periférica ou região distal àquela obstrução, tá? Então, a tonalidade, principalmente dos dedos, por exemplo, a mais periférica da região plantar, ela fica mais pálida. Então, a gente observa uma palidez, principalmente quando o membro ele é elevado. Então, existem testes que a gente realiza, tá? Eu vou mostrar depois na sequência, mas na segunda parte dessa aula, esses testes, então eu vou mostrar para vocês que existe um teste que a gente faz elevação. E na elevação a gente vê claramente a palidez do membro, tá? Normalmente, uma obstrução importante, ela já gera uma palidez, que quando há uma elevação do membro, isso fica mais acentuado. E também no teste, a gente observa que existe, quando coloca o membro para baixo, depois de elevar, coloca ele para baixo, esse membro fica extremamente avermelhado. E essa vermelhidão é exatamente uma resposta de uma, como é que eu posso dizer, das vias colaterais. A via central ela está obstruída. Quando a gente eleva, a gente vê claramente a redução da coloração, essa palidez, mas quando baixa, as vias colaterais elas se dilatam, as arteríolas,
para poder migrar sangue para aquela região. Então, um sinal característico é essa sinal avermelhado do membro após baixar nesse teste. Depois eu mostro para vocês. Por conta da redução do fluxo periférico, também a redução de temperatura, tá? Os edemas, eles são pouquíssimos visíveis, ou pouco provável de aparecer. Alterações tróficas, elas acontecem, isso porque com baixa circulação periférica, aquele músculo, ele deixa de receber o que ele tinha de normal, vamos dizer assim, de suprimento sanguíneo, então ele perde nutrientes também, então ele reduz muitas vezes o seu trofismo. Então compara-se os membros, verifica-se por meio de citometria do membro se tem ou não redução de diâmetro, e também pela palpação a gente verifica isso do músculo, né? A gente observa essa questão trófica. E trófica também, só um aspecto que eu quero falar, trófico não é só muscular em si, mas é todas as partes moles. Então a pele, a gente vê a queda dos pelos, a gente observa uma pele um pouco mais ressecada, as unhas quebradiças, escurecidas, tá bom? A gangrena é uma consequência de uma obstrução importante, então isquemia crônica, uma isquemia, lembra disso? Isquemia é quando há uma redução do fluxo, né? Então, quando esse fluxo ele reduz ao ponto, ele reduz ou ele está ausente, ele gera um processo isquêmico. E a isquemia, ela vai ocasionar morte do tecido, morte celular, né? Então, a gangrena, ela é um processo, a resultante de uma isquemia prolongada. Então, se o paciente tem uma isquemia crônica, ele vai perdendo, aquilo ali pode infeccionar, gerando um processo gangrenoso, que ali é a necrose completa, tá? Então, gangrena é uma necrose, na verdade, que é a resultante desse processo isquêmico crônico do nosso paciente. E as úlceras, elas são comuns, principalmente mais distais na doença arterial, tá? Pode estar tanto nos artérios, como também nas regiões de trauma, tá? Por conta de fissuras, a pele como fica ressecada, desidratada, ela tende à fissuração, ou seja, à abertura, né? E aí a gente tem processos infecciosos e aquilo ali pode se tornar uma úlcera importante, tá bom? Então aqui são os sinais e sintomas de doenças arteriais periféricas. Já as doenças venosas, elas também apresentam algumas características específicas sintomatológicas, tá bom? Primeiro que a gente não é muito comum a dor, ou a dor é discreta. Essa dor não é uma dor comum no membro, mas quando a gente tem, por exemplo, presença de varizes, e essas varizes elas estão inflamadas, a dor ela é local. E essa dor, gente, ela não é uma dor autorrelatada, eu digo assim, não é uma dor que a pessoa está sentindo continuamente. Algumas, a não ser que seja uma área, depende da extensão e do processo inflamatório, tá bom? Mas de modo geral, quando é uma área mais restrita, uma face do membro, uma coisa do tipo, essa dor é mais relatada na palpação, tá bom? Durante o exame físico. Então, é pouco comum que esse paciente, de modo geral, na queixa, ele relate dor, mas durante o exame, na presença de, por exemplo, insuficiência venosa ou trombose venosa, na palpação, a gente percebe no relato do paciente, o paciente relata, melhor dizendo, né, dor à palpação dessas regiões que estão comprometidas, tá bom? A fadiga é comum, como comentei com vocês, esse paciente ele sente um cansaço muito importante nas pernas, os pulsos eles estão normais, porque aqui não temos problemas arteriais. A cor, tá? A cor do membro, ele pode estar normal, mas é comum, no caso de doença venosa crônica, tá? Que esse paciente ele apresenta uma alteração na sua coloração. Não apenas uma coloração cianótica. Eu vou falar daqui a pouco, mais na sequência, sobre dermatite ocre, tá? Essa questão da estase venosa, ou seja, o sangue ele fica retido naquele local, isso modifica a característica trófica do tecido, da pele, tá bom? Então, a cianose, ela pode acontecer, mas de modo geral a gente vê mais a dermatite ocre, que eu vou comentar um pouco mais depois, tá bom? De modo geral, tá?
sem ser uma condição crônica, uma coisa assim, esse paciente pode até passar batido nessa questão de coloração, tá? Temperatura normal, às vezes na região que está inflamada, como o caso das varizes, a gente pode ter sim um aumento de temperatura, mas é pelo processo inflamatório, tá? Edema, ele é acentuado porque existe um acúmulo, né? Principalmente na insuficiência ou na trombose, é uma limitação na drenagem. Então lembrem, o sistema venoso ele drena. Então se o sistema venoso está incompacto, está com algum tipo de insuficiente, é a palavra que eu quero dizer, não consegue drenar adequadamente. Se não drena, fica, né? Fica retido. E esse líquido em excesso dentro do espaço vascular, ele termina por conta do aumento da pressão dentro desses vasos, fazendo a passagem desse líquido para o meio intersticial. Então a gente tem um edema importante no membro do paciente, não continuamente. Aí eu vou dizer assim, por exemplo, os nossos pacientes que nós temos hoje em dia no ambulatório, quase todos eles não apresentam um edema importante, acentuado no membro. Agora, quando eles relatam que no final do dia as pernas estão super inchadas, né, o relato deles. Então, essa questão do edema, quanto maior o comprometimento venoso, mais acentuado ele é, tá bom? Dermatite ocre, então são essas placas ou essas manchas que a gente vê mais amarronzadas, acastanhadas, que a gente observa no membro do paciente, tá bom? Ela é causada exatamente por esse eczema de estase, assim como nós chamamos. O que significa dizer isso? É quando existe essa parada da circulação, aquele sangue derramado, aquele sangue vai lá, aquele material, né, que está indo para o meio intersticial, ele vai formando um processo químico que vai se alterando a sua coloração do líquido, né? E isso modifica também, com o passar do tempo, a coloração do membro. Então, como existe um edema, uma retenção de líquido naquele local, tá? A gente começa a ter alterações na pele causadas por esse extravasamento crônico. A gente vai tendo esse tipo de característica. É um sinal comum, tá? Nos nossos pacientes que são de mais tempo de problema venoso, tá bom? Prurido, que é a coceira, esse paciente, vez ou outra, ele relata um comichão, né? Eles falam muitas vezes isso, que é essa coceira, esse prurido na região, principalmente que está com o vaso dilatado, tá bom? Até os menores vasinhos, eles sentem essa coceira naquela região. Isso é um sinal também de doença venosa, é inespecífico, obviamente, tá? Mas quando a gente tem esse e outros sinais, a gente vê claramente aqui uma relação com a doença venosa. As úlceras, diferentemente da úlcera arterial, que é mais os artérios, ela é mais distal, as úlceras venosas as úlceras venosas, elas são mais mediais, elas estão mais na face interna, da altura dos calcanhares, dos tornozelos, dos tornozelos, tá bom? Do tornozelo um pouquinho para cima é a região que a gente observa bastante paciente com doenças, com úlceras, né, decorrentes de doenças venosas. Isso não quer dizer que a localização da úlcera seja um diferencial entre arterial ou venoso. Isso não é verdadeiro, isso não é adequado, tá bom? Não ocorre gangrena, então quase sempre não tem lesões necróticas importantes, a não ser que a úlcera, um paciente, por exemplo, diabético e com doença venosa, se ele fizer uma úlcera, ele pode ter necrose daquela úlcera e pode evoluir para uma condição pior, tá? Mas não foi necessariamente por conta da doença venosa, foi por conta de uma dificuldade que ele possui de cicatrização causado pelo diabetes, tá bom? E tem a síndrome das pernas inquietas. Então, a pessoa que tem doença venosa, né? Doenças venosas de modo geral, não eu ia dizer profunda, mas doenças venosas crônicas geralmente, e que cursam com edema, eles sentem um desconforto no membro e que é necessário muitas vezes eles estarem mexendo as pernas. Então,
até às vezes no caso de varizes também, assim, quando a gente vê esses pacientes assim, as pernas são um pouco mais inquietas. E por que essa inquietude das pernas? É exatamente numa resposta meio que inconsciente para ter contração, para poder favorecer esse retorno venoso. Então as pernas ficam mais inquietas, se mexendo, é uma questão, não é um sinal específico, mas é uma questão particular que a gente observa em alguns casos, tá bom? Por fim, falando aqui de sinais e sintomas específicos, das doenças agora linfáticas, tá bom? Aqui eu tenho algumas características. A doença linfática, o edema dele é um edema bem característico, tá bom? Porque é um edema de grandes proporções muitas vezes, e a consistência desse edema é diferente do edema que eu tenho no venoso. Então o edema é chamado edema duro, é um edema que muitas vezes eu não consigo nem ao menos estabelecer o sinal do cacifo. Lembra o sinal do cacifo? Eu vou mostrar depois para vocês, é a compressão numa determinada região. Quando termina a compressão, fica uma impressão digital. No caso do edema duro, dependendo desse edema, tá? Um edema de longo tempo, ele é tão duro que não forma a impressão digital do cacifo, tá? E uma outra característica importante é que esse edema ele altera a conformação do membro do paciente. Inclusive o membro do paciente ele fica com a forma de cilindro, tá? Porque é um edema tão grande, tão extenso, tão duro em sua consistência, que termina remodelando, vou falar desse modo, o membro inferior do paciente, tá? Eu tenho uma imagem depois só para vocês terem noção sobre isso. A pele termina ficando mais espessa por conta das alterações causadas inicialmente por conta do edema. A pele, ela tende a ficar um pouco mais escurecida, principalmente na periferia, distalmente eu me refiro. E por fim, existe uma característica também que é comum nesses pacientes com edemas mais extensos nos membros, é a presença de verrugas, tá? É muito comum essa alteração cutânea que a gente vê nos nossos pacientes com distúrbios linfáticos. Nessa aula de hoje, eu não vou trazer muita especificidade sobre as doenças linfáticas, então eu já vou mostrar para vocês uma imagem de uma condição para vocês verem a extensão de edema, a deformidade da perna, eu digo na sua conformação anatômica, uma mudança, tá? E na presença de coloração acentuada na hiperpigmentação, né? E também na presença de verrugas. Então aqui uma imagem para vocês. Deixa eu tentar mostrar por aqui, ó. Então nós temos uma alteração na conformação, tá, do membro inferior, um edema importante, a gente não tem uma forma adequada, a gente vê a mudança de cor, a hiperpigmentação e a presença de verrugas que podem inflamar, que podem ter presença de fungos. Então isso aqui fica uma situação bem complicada para o nosso paciente que tem doenças linfáticas importantes, cursando com linfedemas de grandes proporções. Gente, isso aqui é muito comum em pacientes obesos, com obesidade importante, tá? Esse tipo de situação, esse tipo de linfedema, eles terminam tendo problemas, como é que eu posso dizer, dificuldade de drenagem, né? De retorno venoso, de uma série de consequências, e geralmente uma pessoa nessa condição que eu estou falando, um doente, uma pessoa com obesidade importante, que cursa com essa característica, que na verdade muitas vezes ele não tem somente um linfedema, ele tem na verdade um comprometimento dos 3 subsistemas, arterial, venoso e linfático, tá? Então é uma situação importante, eu estou trazendo para vocês, já que a gente não vai abordar muito especificamente sobre as questões linfáticas, sobre a semiologia, porque aqui os aspectos eles vão ser basicamente repetidos, porque a gente vai avaliar o quê? A cirtometria, diâmetro do membro, a presença para ver a presença do edema, medir esse edema, né? Ver a consistência do edema, verificar a presença na inspeção de verrugas, a questão da coloração, a questão da temperatura, tudo isso vai ser avaliado. Então, basicamente a gente já vai ver esses aspectos, mas aqui eu vou focar um pouco mais na aula, na parte mais venosa e na parte mais arterial, que são os nossos pacientes de modo geral, tá bom? Vou começar falando aqui um pouquinho sobre a avaliação de fadiga, tá? Então eu coloquei aqui algumas perguntas,
que eu acho importante a gente consiga ter isso em mente. Primeira coisa é com relação a essa avaliação da fadiga do paciente, ela está sendo realizada considerando o momento de repouso ou considerando o momento de esforço. Se for em repouso, a gente pergunta, né? Então, geralmente o paciente com doença venosa, ele em repouso, ele vai dizer, não, estou com fadiga, está cansada, minha perna está cansada. E ele vai apontar ali que existe um nível de fadiga moderado ou mínimo, 3, 4, ele pode trazer essa informação, tá? Quando um paciente, quando eu estou falando, por exemplo, de um arterial, em repouso ele pode dizer, não estou com nenhum desconforto aqui não, tá tudo bem, tá? Aí vamos lá, o venoso que estava com desconforto, com fadiga, em repouso, se ele for fazer exercício, colocar as pernas para cima, aquela coisa toda, fazer a mobilização, ele pode melhorar da fadiga. Por quê? Porque favoreceu o retorno venoso à mobilidade. A mobilidade favoreceu o retorno venoso, melhorando um pouco a percepção de fadiga dele. Quando eu penso no arterial, se eu for fazer alguns exercícios, ele pode começar a ficar fadigado, porque o problema dele é não ter uma irrigação, um suprimento sanguíneo adequado para realizar algumas demandas ativas que eu solicito. Então, eu já quero trazer aqui para vocês essa informação, porque é importante que vocês tenham isso em mente, que dependendo do perfil do paciente, ele vai ter uma variação nessa resposta e isso tem que ser pensado por nós. Faz sentido para este paciente, para a condição que ele tem? Sim ou não? Quando eu for pensar na questão do esforço e questionar sobre a fadiga, é importante saber qual é a intensidade desse esforço. Então, o paciente, ele queixa-se de fadiga em que intensidade? Ele está fazendo o que exatamente? Então, é importante investigar isso também, tá bom? A outra coisa que eu quero falar é sobre a dor. Mesma coisa, em repouso ou uma dor de esforço. Se ela é em repouso, será que essa dor já é uma dor neuropática? Será que é a dor vascular que eu tinha comentado, uma dor de característica isquêmica, neuropática? Então é importante investigar. Muito comum nos pacientes com doenças arteriais periféricas, tá? Ou a dor é uma dor causada por conta do edema, de um doente venoso, por exemplo, que está deixando as articulações doloridas, por estarem menos móveis. Então, essa informação, tá, sobre o momento da dor, eu coloquei aqui a escala visual analógica, né, a EVA, pode ser utilizada essa, né, ou outra que seja adequada para a situação, mas é importante eu ter em mente em que circunstância ela está sendo aplicada, essa escala, né? O paciente em repouso, o paciente no esforço, ou foi após um esforço imediato, né? Imediatamente após um esforço. Isso também tem que ser considerado. A dor de repouso que eu falei para vocês, também chamada dor isquêmica, dor vascular, ela é causada, ela geralmente vem depois de essa aqui é muito comum no paciente com doença arterial periférica, tá? E ela é muito comum vir associada assim, depois de um tempo de claudicação intermitente. Então a claudicação veio apresentando, o paciente foi evoluindo, piorando, até um ponto que em repouso ele sente dor no membro, tá bom? Então, essa dor, ela piora geralmente à noite, quando as temperaturas também baixam, nessas duas circunstâncias, tá bom? O paciente sente isso mais desconfortável e alivia quando ele coloca o membro pendente. Então, qualquer situação que os membros estão mais elevados, fica um pouco mais difícil, porque diminui o fluxo sanguíneo periférico, e essa pessoa ela termina tendo uma piora do quadro. E a questão de temperatura, gente, é mais por conta da vasoconstrição periférica, tá bom? Então ela sente muito pior essa questão de temperatura, ela sente mais forte essa dor. O alívio colocou para baixo, melhorou o fluxo sanguíneo, tá? Nesses pacientes, quando a gente já tem um paciente comprometido, isquêmico já de muito tempo, e já está ficando pior essa dor, ele está percebendo essa dor com mais relevância, vamos dizer assim, tá? É importante que esse paciente ele seja submetido a uma avaliação de cirurgião vascular, tá? Periférico, e aí geralmente a indicação é de revascularização do membro, tá bom? A dor neuropática, a neuropatia isquêmica, ela nem dor neuropática, eu estava até falando duas coisas diferentes. A dor é uma coisa, é uma dor isquêmica. Aqui a neuropatia, geralmente elas vêm juntas.
diferentes, tá? Mas eu resolvi separar aqui para vocês entenderem. A neuropatia isquêmica, ela também gera desconforto e também gera um pouco de dor, tá? Ela pode ser de vários tipos: parestesia, hipoestesia, anestesia e paralisia. O que é parestesia? É uma sensação de alteração de sensibilidade. A pessoa tem uma sensação diferente, o membro está com uma sensação diferente, ele está sentindo alterações de sensibilidade do membro, com alguns episódios de dormência, alguns episódios de formigamento. Hipoestesia é redução da sensibilidade, ele começou a reduzir a sensibilidade, o membro perdeu um pouco de sensibilidade. Anestesia é a ausência de sensibilidade, então na periferia do membro, no pé, nos dedos. Então, não tá, a gente tem uns testes específicos de sensibilidade, tá? E a gente vai verificar se ele tem ou não sensibilidade periférica. E a paralisia é uma consequência, é quando existe uma atrofia, uma lesão importante nervosa, que não gera mais movimento do membro. Então, o membro parou de movimentar, ou uma parte do membro, tá, parou de movimentar exatamente por conta de uma lesão nervosa. Gente, só para vocês entenderem por que acontece a neuropatia, eu até coloquei aqui a neuropatia isquêmica, que tem um exemplo para vocês verem aqui, ó, por exemplo, do nervo. A gente tem um nervo tibial aqui e ele vai dar aqui no nervo pedioso, nervo dorsal do pé. Tá? Então, esses nervos aqui, o nervo tibial anterior, o nervo pedioso, o nervo dorsal do pé, eles são nervos sensitivos, tá? Eles são nervos aferentes. Então, o que é que nós temos? Eles vão estabelecer a sensibilidade de regiões específicas, tá? Distribuição aqui nervosa, sensibilidade, tá bom? O que acontece? Quando eu tenho uma lesão vascular periférica, esse vaso que estava lá obstruído, ele não deixa apenas de levar suprimento sanguíneo para músculos. Ele também diminui seu suprimento, portanto, por conta da obstrução, para os nervos periféricos. Então, o que acontece com o nervo? O nervo também precisa de suprimento sanguíneo. Então, se um nervo não está recebendo, esse nervo vai funcionar abaixo de sua capacidade. Então, ele começa a dar as suas parestesias, os seus choquinhos, os seus formigamentos. A pessoa começa a perceber que está diferente, tá? E isso aí pode evoluir para perda, tá bom? Se a obstrução ela for continuada. Então, ela pode ser tanto uma neuropatia transitória como uma neuropatia persistente, tá? Ela pode estar localizada em determinado ponto, delimitado, e a gente saber exatamente qual o nervo que está comprometido, ou pode ter uma conotação, ou melhor dizendo, uma apresentação mais generalizada, tá bom? Mas isso aqui pode aparecer no nosso paciente, então a gente faz uma avaliação também de sensibilidade no membro do paciente com doença arterial periférica, tá bom? Claudicação intermitente, eu comentei com vocês, é comum no paciente que tem uma evolução ruim, né, da doença obstrutiva, doença arterial obstrutiva, a queixa que está mancando quando anda, então ele começa a sentir o membro cansado, uma fraqueza, e isso vai evoluindo com o passar do tempo. Se a obstrução não for minimizada, ele vai, ou se não for feita nenhuma outra conduta, né, ele vai sim perdendo essa capacidade de deambulação, deambulando cada vez menos, tá? A ponto de chegar no momento que ele começa a sentir dor de repouso, tá? E nesse momento a gente já sabe que a isquemia, ela tá uma isquemia importante. Então, um paciente pode sentir cãibra, aperto. A localização, gente, ela é bem variável, tá? Pode ser da região glútea até abaixo, né? Para baixo. Então, esse paciente pode sentir só até a altura dos joelhos, na coxa, na região dos glúteos, ou no membro inteiro, esse cansaço, essa constrição, que é uma fadiga, é a sensação de cansaço do membro mesmo, tá? Ele não consegue controlar o membro, porque o membro está cansado. Quanto mais alto o nível de obstrução, maior a extensão dessa sensação. Então, se a obstrução é nível de joelho, essa sensação é no pé, é no tornozelo, é na panturrilha, é por ali. Tá bom? Quanto mais alto é a obstrução, eu digo mais alto no nível do membro inferior, o sangue não chega, né? Então vai ficando os músculos comprometidos. Então, geralmente o relato é que há um alívio quando ele diminui a intensidade do que ele está fazendo ou quando ele para um pouquinho para descansar. Então, ele dá uns 5 minutinhos de descanso
ele melhora do cansaço e volta a se locomover e continua, tá? A extensão, como eu falei, acabei de dizer, depende do local de obstrução. Uma observação importante que a gente tem que ter atenção com relação aos idosos. Por quê? Porque o idoso, por conta da fragilidade de alguns idosos, por conta das condições decorrentes do envelhecimento, tá? E do sistema músculo-esquelético, alguns idosos eles tendem à claudicação, tá? Qual é o problema, na verdade? É que se o idoso ele tem doença arterial periférica, às vezes essa claudicação que o idoso tem, ela não é exatamente decorrente do envelhecer, ela é decorrente de uma doença arterial periférica. Então, é importante que, e o contrário é verdadeiro, se o idoso não tem relato de doença arterial, mas está com a claudicação, começou a apresentar por conta, não é uma claudicação contínua, ela é intermitente. O que significa intermitência? Ela só acontece com esforço mais acentuado. Então o idoso começou a andar, mas chegou um ponto que ele teve que ampliar a sua intensidade da deambulação, teve que ir mais rápido, por exemplo, ele termina começando a claudicar. Nesses casos, é importante investigar essa claudicação para que não se passe isso, para que isso não seja tido como sendo algo decorrente do envelhecimento do idoso, tá bom? Sobre claudicação, e aqui eu já vou terminando essa primeira parte da nossa aula, existe um questionário chamado questionário de claudicação de Edimburgo, tá? Edimburgo. Esse questionário, ele avalia exatamente se tem ou não presença de claudicação. A gente vai tirar essa dúvida fazendo um questionário aqui de só 6 perguntinhas ao nosso paciente, tá bom? Ele não tem uma pontuação específica. Eu coloquei aqui do lado um quadro para vocês entenderem quando que é considerado que o paciente tem claudicação. É muito utilizado isso aqui na enfermagem, tá? Quando é considerado que esse paciente tem claudicação intermitente? Quando ele diz sim na primeira pergunta: você tem dor, desconforto na perna quando anda? Sim. Tá? Aí a gente já considera. Na 3, se ele disser sim também na 3. Você tem essa dor ao subir uma ladeira ou quando anda rápido? Sim. Se ele disser geralmente desaparece em 10 minutos ou menos. Eu não coloquei o número da pergunta, mas essa daqui é o número 5. Ó. O que acontece com a dor quando você para? Geralmente desaparece em 10 minutos ou menos. Certo? E aqui, regiões que são acometidas. Se ele apontar aqui no número 6, por exemplo, panturrilha, coxa ou região glútea, quando eu tenho esses aspectos aqui, e somente esses aspectos aqui, pelo questionário de Edimburgo, esse paciente ele é considerado como sendo paciente com claudicação intermitente. E outra coisa, faltei dizer o não aqui, né? Não para a pergunta 2. Essa dor alguma vez começa quando você está em pé, parado ou sentado? Não, é uma dor que só vai acontecer quando ele está em deambulação, né? Deambulando. Então, quando essa parte aqui, ela gabarita, o meu paciente gabaritar isso aqui igualzinho, ele tem um diagnóstico de claudicação. Se não der igual isso daqui, ele ainda não tem um diagnóstico de claudicação intermitente, a gente vai ter que investigar um pouco melhor. A questão 4, gente, a pergunta 4, nós vamos conseguir, a partir dela, estabelecer o grau de gravidade. Então, você tem essa dor quando anda no seu ritmo normal? Sim ou não? Se a pessoa disser sim, significa dizer que ele tem um maior grau de gravidade. Por quê? Porque ele, no ritmo normal, já apresenta isso no plano, ou seja, na linha reta, no chão, no piso, sem desnivelamento. Então, ele é um paciente um pouco mais comprometido. Então, são 6 perguntinhas, é muito simples, a gente consegue estratificar, fazer, melhor dizendo, um rastreio desse paciente. Então, é um aspecto importante aqui que a gente tem em consideração, tá bom? Então, essa informação fica para vocês. A gente vai fazer uma pausa e a gente retorna para o próximo vídeo, a próxima parte dessa aula, tá bom? Então, até já.